Irmãos, pode se assentar. Convertendo armas em ferramentas. Nós vamos trabalhar essa questão dos pés. É importante que nós temos aqui uma pessoa, algumas testemunhas oculares do que acontece em Angola com os pés. Existe uma ira do inimigo contra os pés de muitos africanos, e notadamente dos angolanos. Eu fui a um hospital, pastor Moisés, pastor Samuel, e vi a grande ira do inimigo. No hospital, muitas pessoas vítimas de um trabalho maligno chamado tala. Mas isso é a sequência, porque anteriormente se colocava, no tempo da Revolução, da guerra que aconteceu lá, se colocava em extensões enormes, muitas minas eram colocadas, e essas minas, elas não tinham o objetivo de matar a pessoa, mas sim de extirpar ou de estourar os membros inferiores, inclusive a genitália. E esse povo, eu me lembro na revista Fatos e Fotos, Manchete, esse povo andava, a maior parte com muletas improvisadas, com madeira. Alguns faziam perna de pau, assim, colocavam. E aí o que acontece? O objetivo não era matar, era deixar a pessoa com a autoestima lá para baixo. E não só a pessoa, mas aquelas pessoas que estavam à sua volta. Ainda existe muita mina lá. Aquela princesa Lady Di, não é isso? Ela investiu muito em Angola para a retirada de minas. E essas minas, elas foram tiradas, e cada mina é um risco a menos para que isso aconteça. Mas aí vem o contra-ataque através dessa estratégia maligna que é a tal da tala. E as pessoas têm os seus pés apodrecidos. A irmã Joana me passou a foto, se você desejar ver, porque é horrível, a destruição de uma perna, de um pé, a partir de um pé até a perna todinha, e entrando em estado de putrefação, e é terrível, terrível. E eu fui ao hospital, vi muito disso, no Hospital Américo Boa Vida, lá de Luanda. Por que o pé é importante? Porque pé diz respeito à localização. Aonde você vai, você é levado pelos seus pés. Ainda que você vá viajar de avião, mas você tem que ir até o aeroporto. Ainda que você vá de ônibus, você tem que ir até o ponto do ônibus. Pés dizem respeito à localização, assim como nós trabalhamos na terça-feira passada a questão das mãos, que diz respeito a toda a nossa construção, o que nós fazemos. E é assim que termina, o Salmo 90, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. E a pergunta de terça-feira passada foi essa: a sua mão, ou as suas mãos, são ferramentas ou são armas? E essas mãos que constroem, muitas vezes, como é o caso de Santos Dumont, que
inventou o avião, ver aquilo que era para ser uma ferramenta se transformar numa arma terrível. Hoje nós estamos falando do pé, e existe um dicionário de símbolos do MC Amaral de Rosa, e ele diz sobre os pés: pisar sobre a terra, ou pisar a terra, simboliza tomar posse. Pisar o inimigo simboliza a sujeição total. Na crença dos romanos, entrar com o pé direito traz sorte e com o pé esquerdo azar. Os pés descalços são símbolos de humildade e da pobreza consciente. Beijar os pés simboliza profunda submissão. O lava-pés no Oriente é símbolo de hospitalidade, símbolo de amizade e amor. O lava-pés de Cristo com os apóstolos, presente na liturgia que antecede a Santa Ceia na igreja, simboliza humildade. Na psicanálise, o pé é um símbolo fálico. Os seres demoníacos apresentam pés de animais, homens com pés de bode, e você vai ver isso demais por aí. Ou de cavalos, mulheres com pés de ganso ou de patos. É aí que você vê que existe uma ira muito grande em relação do exército do mal em relação aos nossos pés. Nós lemos o texto básico dessa preleção de hoje, é o que é dito por Isaías, que é dito também por Naum, sobre a beleza dos pés. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. E se eu com 71 anos, vim fazer a primeira vez a podologia, sempre eu mesmo tratei dos meus pés. E acredito que consegui manter os meus pés firmes para que eles possam me levar aonde for necessário. Agora, eu estou aqui agora porque meus pés me trouxeram. Lógico que comandados pelo meu cérebro. Mas essa questão cognitiva é que é colocada na palavra de Deus através do Espírito Santo. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas notícias. E nós vemos o sábio Salomão mencionar 7 coisas aborrece o Senhor, e 6 coisas aborrece o Senhor, ou seja, odeia. Se aborrece lá não é ficar aborrecido só, é odiar mesmo. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, e dentre estas primeiras 6 coisas, está pés que se apressam para o mal. Então, está dentro do ódio de Deus. É por isso que você vê o quanto existe de batalha espiritual na questão dos pés. Deus colocou pés em você para que eles sejam ferramentas. E é importante ser ferramenta, inclusive quando você entra na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eu não estou falando, porque na língua hebraica não existe a divisão entre pé e perna. Você não vai encontrar detalhadamente. Talvez você vai encontrar em algum momento específico, mas genericamente, a perna é tão importante. E aí você vai ver
principalmente nesse tempo deles, né, no qual as pessoas andavam muito a pé. E é interessante que, se você caminha na direção errada, toda vez que existe uma bifurcação na sua vida, e todos os instantes vai bifurcar na nossa vida. Todos os instantes vai haver bifurcação. É o momento de tomar decisão, é o momento de escolha. Existe, naquele momento, uma batalha. E existe um Espírito Santo trabalhando em cima do seu homem interior, e ouvirás por detrás de ti uma voz, uma palavra que diz: esse é o caminho, andai por ele, e essa é a palavra de Deus. Mas existe uma inspiração para você tomar a direção errada. E você vê que numa bifurcação, quanto mais você avança na direção equivocada, mais demorada vai ser a sua volta para chegar no ponto zero. É terrível, porque depois que não existe atalho para, depois que você está lá na frente, você tem que voltar no zero. Lembra-te de onde caíste. Onde aconteceu o mau uso de uma ferramenta que nós vamos trabalhar na próxima terça-feira, que é o livre-arbítrio. Então, vocês estão vendo a sequência, como é que é? Nós trabalhamos mãos, pés e vamos trabalhar livre-arbítrio. Tudo isso Deus colocou na nossa vida, parece que sejam ferramentas. E aí é que você tem que olhar, né? Eu sou do tempo, não tem ninguém aqui, mas tem gente cultuando agora que participou da antiga classe das crianças. E havia uma musiquinha que dizia assim: cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, mãozinha, o que pega, cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Você lembra, Agar? Isso? É? Depois terminava assim: cuidado, mão, boca, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Então, esse cuidado para que tudo que Deus fez em nós, Deus fez todas as coisas perfeitas, mas os homens buscaram muitas invenções. Então você vai ver aqui que a melhor pedicure ou podologia está no fato de você ser um anunciador de boas novas, de você correr para o lado certo, para você ir para o centro da vontade de Deus. Olha só, tudo leva para isso. Em Romanos 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma desse mundo, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem é que vai te levar? Seus pés, que simbolizam toda a sua iniciativa e localização. E você vai exatamente... Existe um outro aspecto que Jesus fala para Nicodemos, que é muito importante. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então, é tão forte essa questão dos pés. Eu tinha um cliente, quando eu era
inspetor de vendas, que ele foi do baixo espiritismo. E ele se converteu numa igreja pentecostal, chegou até o diaconato. Mas ele começava, em casa, começava a escutar a percussão lá, no lugar lá. E ele começava a sentir uma inquietação nos pés dele. E tinha que fazer uma força muito grande para não ir. Mas algumas vezes ele acabou indo. Foi. Então, o que você tem feito para que os seus pés sejam realmente uma ferramenta a serviço de Deus? Aonde os seus pés têm levado o seu corpo, não somente o seu todo, o seu homem integral, espírito, alma e corpo, né? Olha só, Paulo diz: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados, o quê? Irrepreensíveis. Irrepreensíveis. O mesmo Deus e paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Interessante que o sábio e pregador diz que até aqui, quando você vem, você precisa fazer uma reflexão muito forte a respeito dos seus pés. Guarda os teus pés quando entrares na casa do teu Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, porque não sabem que fazem mal. Então, esse conjunto, né, essa cognição, né, da vontade sendo executada na localização, isso precisa ser muito bem administrado por todos nós. Eu sei, nós, de uma maneira genérica, você está no lugar certo. Nós não podemos, nós pastores aqui, não podemos dizer de outra maneira, né, pastor Gustavo? Você está no lugar certo. Não tem um lugar melhor para você estar. Mas pode ser que você esteja no lugar errado. Olha o que aconteceu com os pés de Jonas. O centro da vontade de Deus era Nínive. Mas os pezinhos de Jonas estavam querendo ir para onde? Para Tarsis. E mesmo que Jonas fosse fazer um grande trabalho de evangelismo em Tarsis, ele, mesmo assim, estaria pecando, ou seja, errando o alvo, cometendo uma hamartia. São os pés que levam você para o pecado, para o erro em relação a um determinado alvo. O centro da vontade de Deus era Nínive, mas ele quis para Tarsis. Onde você está hoje, agora, nesse momento? Você está em Nínive ou você está em Tarsis? Ou querendo ir para Tarsis? E quando a pessoa quer complicar as coisas, ele vai e arruma uma encrenca para um monte de gente, igual aconteceu com Jonas. Complicou a vida de muita gente, porque os pés deles foram direcionados. Olha, 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e uma delas, pés que se apressam para o mal. Que nessa noite você definitivamente submeta os seus pés para serem grandes ferramentas de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar?